E é nessa direção que eu já vi a minha plaquinha aqui de tempo, eu preciso começar a falar com vocês dessa última parte mais concreta agora, que é felicidade no trabalho. A quantidade de pessoas hoje muito preparadas, dentro e fora das empresas, estudando o tema de felicidade no trabalho, é alvissareiro. É muito bom ver quanta gente hoje trabalha esse tema de maneira séria. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagine que este jogador está saindo de campo. Ele está saindo do campo, ele está deixando a sua posição em campo e ele será substituído por alguém. O que acontece quando ele chega na beirada do campo? Alguém chega para ele e diz assim: olha, fulano de tal vai entrar no teu lugar, então tira aí o uniforme que ele vai pôr. É assim que acontece, né? Vocês imaginam, o Robinho está saindo e vai entrar, sei lá, o Adriano, não é? Aí o Adriano, ele diz assim: Robinho, tira o calção, tira o meião, tira a camisa, porque eu vou entrar na sua posição. É assim que acontece, né, gente? Seria ridículo, né? Para dizer o mínimo. Imaginar que o jogador que entra com a camisa e com todo o uniforme suado do jogador que saiu, do esforço que o outro empenhou, imaginar que o que entra vai percorrer os mesmos pedaços do campo que o outro percorreu, imitar os mesmos lances, reproduzir as mesmas jogadas, cometer os mesmos erros. Eu sei, gente, que pode parecer irritante eu dar um exemplo tão estúpido e cretino para vocês terem vindo até aqui, gentilmente me escutando, mas o que eu quero dizer para vocês é que no mundo corporativo, lamentavelmente, este tipo de erro a gente comete toda hora. Então, o substituto no mundo corporativo, às vezes, parece que recebeu a missão de vestir um uniforme que não lhe pertence. E, às vezes, é isso mesmo que ele faz. Ele acaba vestindo, então, o calção que não lhe pertence, para minutos depois sentir, mas isso incomoda. É ruim. E aí, se o calção que você vestiu não é do seu número, a área de RH da empresa tem a solução. Ela tem lá soluções de treinamento e desenvolvimento para fazer você engordar ou emagrecer. Porque você vai caber naquele calção. Talvez, se eu tivesse que em poucos minutos resumir para vocês o que eu testemunhei de mais sem sentido na gestão de pessoas, tenha sido isso. Mas é claro que a pessoa, quando assume uma posição, ela vai assumir um conjunto de metas, um conjunto de desafios, de atribuições que pertencem àquela posição. Você acordou com a organização? Você, indivíduo, acordou com a organização quais são essas metas? Então está ótimo. Agora, trate de fazer o seguinte: vista o seu calção, o seu meião, a camisa do seu número e vai jogar. Se tem algo que é facilmente compreendido em termos de faixa etária, é quando este indivíduo é mais jovem. Esta história faz mais sentido do que dizer: está aqui o calção, o meião, né, de outro, bem suado já, vai e reproduza o que o outro fez. Eu estou dizendo isso porque a linha da psicologia positiva, das pessoas que têm trabalhado de modo bem inteligente o tema de felicidade no trabalho, e por trás da felicidade, vocês podem imaginar performance, resultados, indicadores positivos, enfim. As pessoas que têm trabalhado esse tema têm falado de uma palavra que é configurar ou reconfigurar a posição. O Martin Seligman, que é uma das pessoas que mais fala sobre psicologia positiva, ele diz: pessoas felizes remodelam seus trabalhos, seus relacionamentos e tudo mais em suas vidas, ancorados em seus pontos fortes, de modo a usá-los ao máximo e colocá-los a serviço de um propósito maior do que elas próprias. Aí tem duas questões que eu queria comentar. A primeira é reconfigurar apreciativamente a posição à luz de quem vai ocupá-la. O vício nosso de executivos de RH é focar no ponto fraco
desenvolver o ponto fraco. Olha, você ainda não tem 100% de prontidão, proficiência, mas nós vamos te desenvolver, você vai chegar lá, no que você precisa emagrecer ou no que você precisa engordar. É uma outra visão mais apreciativa de remodelemos este desafio à luz do que você tem de melhor. Ancore-se nos teus pontos fortes. E a segunda questão maravilhosa que essa frase traz é, quando eu disse que o engajamento pressupõe uma sensação de causa, de estar entregue a uma causa, tem um detalhe nessa causa muito legal, que é uma sensação de que essa causa é maior do que o indivíduo. Estar entregue a uma causa que você sinta que é maior do que você mesmo. O próprio Dan Pink, nesse livro Motivação 3.0, ele complementa essa ideia dizendo: iniciativas mais argutas dão liberdade aos funcionários para configurar seu cargo de modo a trazer um pouco mais de fluxo às obrigações antes rotineiras. Pode existir uma atividade, sim, que é mais mecanicista, mas se ela tiver certa dose de autonomia empenhada ali, uma possibilidade que o indivíduo reconfigure o que e o como, com base nos seus pontos fortes, ao invés de assumir um uniforme já suado de uma terceira pessoa, talvez esse composto seja mais positivo na direção de engajar. E aí, gente, eu quero terminar aqui essa minha provocação inicial e dizer para vocês o seguinte: tem uma questão interessante para você olhar nesta de reconfigurar o desafio, de fazer com que o indivíduo se ancore nos seus pontos fortes, um olhar mais apreciativo para o desenvolvimento profissional, que é a história de flow. Aquele sujeito que tem aquele sobrenome ali, ó, que só tem consoante, eu vou chamá-lo de Mihaly, né? O Mihaly, ele foi o cara que há muito tempo atrás começou a falar sobre flow, sobre o sentimento de estar em fluxo, de estar em flow. E aqui tem uma forma mais clara da gente tentar concretizar isso. Vocês vejam que este é um eixo que relaciona desafio com habilidade. Onde é que você colocaria o seu talento logo de cara, na chegada dele à organização, para assumir um desafio? Em que parte desta curva você o colocaria? Olha, o que seria legal é que, de alguma maneira, a relação que você tenha entre a natureza do desafio e quão preparado ele está do ponto de vista das suas habilidades, de alguma maneira resultasse em algum ponto da curva ali em cima. Vocês estão de acordo? Que ele estivesse ali num contexto de ansiedade, nós vamos falar já já sobre ela, de excitação, de flow e de controle, em que você tem um nível de habilidades requeridas e que o indivíduo tem e atende alta, e um nível de desafios também alto, né? Mas vamos dar uma olhada melhor. Esse indivíduo acabou de entrar na empresa. O que seria ideal? Colocá-lo já lá em cima para ele experimentar ansiedade e excitação? Talvez não seja tão recomendável.